Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para apresentar, e não só apresentar, mas para informar o público e os espectadores sobre a batalha que aconteceu há cerca de 30 anos, e foi para cerca de 2 ou 4 anos, da Irlanda do Norte contra não a Irlanda do Norte em si, mas os habitantes da Irlanda do Norte, os cristãos e os católicos, contra os protestantes. Ou seja, isso ocorreu por causa que os cristãos e os católicos queriam fazer com que a Irlanda do Norte não virasse território britânico, mas sim um território irlandês, ou seja, queria que a Irlanda virasse uma república. Já os protestantes, que estavam contra os católicos e os cristãos, queriam que a Irlanda do Norte continuasse sobre território grã-bretaniano, ou seja, território inglês, fazendo parte da Grã-Bretanha com o país de Gales, a Irlanda do Norte e a Inglaterra em si. A seguir, meus amigos e colegas irão complementar mais sobre o tema. O Eduardo, que será outro apresentador junto a mim, irá falar mais sobre o que aconteceu e o que deverá acontecer. Ultimamente, não há mais essa guerra tão calorosamente, pois após um acordo de Sexta-feira Santa, eles conseguiram pausar um pouco do que acontecia lá. Ou seja, eles não estão mais se confrontando de maneira tão calorosa quanto acontecia há 30 ou há 20 anos atrás. Isso é uma melhora para o público irlandês em si, pois quanto menos guerra, menos conflito, e melhor a economia, melhor o país em si. Então, a seguir, falaremos com jornalistas que estarão lá na Irlanda do Norte ou apresentarão mais sobre a visão irlandesa dos católicos e dos protestantes em relação a esse tema. Eu sou Guilherme Messias e eu estarei falando sobre esse conflito da Irlanda do Norte, que trata-se primeiramente de um grupo chamado protestantes que queriam preservar seus laços com a Grã-Bretanha, enquanto do outro lado tínhamos os católicos, que eram a favor da independência e da integração dessa província à República da Irlanda, localizada ao sul, que é um país predominantemente católico. As contribuições desse conflito foram diversos fatores éticos, sociais, políticos, religiosos, que foram surgidos a partir da Idade Média. Essa história se iniciou no século XII, quando o monarca inglês, Henrique II, tentou anexar a ilha da Irlanda com o seu reinado. Os irlandeses conseguiram se resistir até o século XVII, mas a partir dali, diversos britânicos decidiram se transferir para a Irlanda. Os recém-chegados eram chamados de protestantes, e a partir daí, a Irlanda foi dividida por dois grupos hostis, um chamado católicos e outros protestantes. Assim, o mesmo território ficou dividido, que um acreditando que suas terras haviam sido invadidas, enquanto outros temiam uma possível rebelião. Entre várias cidades que foram tomadas, uma que se destacou mais, que foi a Ulster, localizada no norte da Irlanda, que foi bastante abrigada pelos imigrantes britânicos. O conflito se iniciou na metade da década de 1960, no movimento da segregação religiosa vivida pelos católicos. Foi uma luta política e religiosa que foi construída por diversos anos, através de uma forte dimensão ética e sectária, travada pelos dois grupos, dos protestantes e dos católicos. Mas apesar de todo esse conflito, não foi considerado uma guerra religiosa, nem uma guerra civil, e sim um conflito histórico. Enquanto o conflito nunca foi uma guerra declarada, mesmo assim houve diversos números impactadores, como por exemplo 725 mortos e milhares de habitantes foram feridos durante esse período. Os recursos utilizados pelo governo britânico por mais de 25 anos e a destruição causada por essa grande desavença ao povo da Irlanda do Norte. E bom, hoje em dia,
Ainda há esse conflito entre se a Irlanda da Irlanda do Norte servia se unir à Irlanda ou permanecer no Reino Unido, né? E pela primeira vez na história, em 2022, os números dos católicos ultrapassaram os protestantes, né? Sendo assim, os católicos atingiram uma margem de 45,7% de sua população, enquanto os protestantes adquiriram uma marca de 43,7%, a menor durante os últimos tempos. Isso indica uma possível aprovação para que a Irlanda do Norte saia do Reino Unido, se junte à Irlanda, formando assim uma Irlanda unida. Então, esse foi o nosso tema de hoje, né? E a seguir, o Felipe irá falar mais sobre os católicos. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui nesse exato momento na Irlanda, registrando os protestos católicos, como vocês podem ver. Vários deles afirmaram que acreditam na Santíssima Trindade, como se houvesse só um Deus. O catolicismo é uma tradição cristã que se originou no Oriente Médio. A palavra católico vem do grego e significa universal ou algo que abrange tudo. A igreja deles, aqui, como vocês podem ver, promove bastante valores da caridade, dignidade humana, justiça social e principalmente a paz. Eles pregam a fé cristã que se baseia na crença em Deus, Jesus Cristo e nos ensinamentos do livro sagrado, que é a Bíblia no caso. O catolicismo se consolidou no Ocidente, baseado em Roma. A igreja deles influencia o mundo todo, desde a era antiga até a Idade Média e até atualmente. Houve vários desafios até agora. A perda de fé para as igrejas protestantes e para a irreligião. A Igreja Católica começou a ser formada por Jesus Cristo por volta do ano 30 depois de Cristo. A fé foi propagada pelos apóstolos e por outras pessoas. A Igreja tem bastante influência no mundo todo, e principalmente no país, em todos os aspectos espirituais, religiosos, morais, políticos e em princípio socioculturais. Desejo boa noite a todos novamente e até amanhã. Anos de sofrimento e violência, a Irlanda do Norte finalmente começou a enxergar algum tipo de luz no fim do túnel, a partir da assinatura do Acordo de Sexta-feira Santa de 1998, que foi imprescindível para o fim da devastadora guerra entre os protestantes e os católicos. Durante essas 3 décadas, as ruas foram palco de atentados, conflitos e mortes, enquanto as comunidades divididas lutavam por identidade e por algum tipo de futuro. No entanto, a paz não veio de forma simples e muito menos instantânea. As cicatrizes do conflito ainda persistem por um longo tempo nas famílias e nas comunidades que vivenciaram as perdas e divisões. As feridas, mesmo que menos visíveis, ainda estão presentes, e o processo de reconciliação continua sendo um desafio, muitas vezes difícil e lento. Essa foi a nossa última reportagem da noite. Espero que vocês tenham entendido como essa guerra afetou a comunidade da Irlanda do Norte e como que a paz não se faz apenas por uma pessoa, mas sim por um conjunto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso jornalista Bruno, que iniciou essa reportagem, e aos nossos repórteres Felipe e Guilherme, que foram essenciais para a produção. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores e à nossa comunidade, que sem ela essa reportagem não poderia ser possível, já que elas nos proporcionaram a viagem até a Irlanda para fazer a reportagem. Muito obrigado e tenham uma boa noite.